momento nós queremos saudar todos amados com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer imenso estar aqui para transmitir mais um estudo da Palavra de Deus para a edificação de todos. Nós sabemos que o Brasil, o mundo, está passando por momentos difíceis agora, mas a igreja está de pé, orando, glorificando e exaltando o Senhor Jesus. Nós queremos deixar hoje uma palavra de fé, de esperança, para animar a todos, segundo a palavra de Deus, como um sinal, um alerta de Deus para as nossas vidas. Hoje o nosso tema é Sinais da Segunda Vinda de Jesus. Mas antes de ministrar esse estudo, quero deixar aqui alguns avisos. A partir de segunda-feira nós vamos lançar a primeira parte do estudo do Apocalipse. Nós vamos ter uma série de estudo do Apocalipse. E nós queremos pedir a sua ajuda, nós já estamos quase chegando ao número. Nós pedimos que você acesse a YouTube com o nome Silas Soares de Souza, tudo conhece, para você se inscrever no nosso canal, que nós queremos transmitir ao vivo pelo YouTube também. Após o término desse estudo aqui, você já vai ter também essa mensagem no YouTube. Nós queremos desde já agradecer a todos pela colaboração e a compreensão. Sinais da segunda vinda de Jesus. Lucas, capítulo de número 21, versículo 9 até o 11 diz assim: E quando ouvirdes de guerra e sedições, essa palavra sedição aqui no original está se referindo a tumulto, está se referindo ao terrorismo. Não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhe disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e epidemias, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Essas são as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São palavras fortes, reais e que se aplicam aos nossos dias, os sinais da volta de Jesus. Por que Deus permite esses sinais? É para nos alertar, nos acordar, para que nós estejamos atentos à volta de Jesus. Eu vejo os sinais da vinda de Jesus, a segunda vinda, como uma demonstração também de amor de Deus, de Jesus para com as nossas vidas. Por quê? Deus não quer que ninguém seja pego de surpresa. Deus quer que nós estejamos preparados. Então, os sinais da volta de Jesus é Deus avisando para o seu povo: prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Eu olho esse lado aí muito amoroso da parte de Deus. Um pai que ama o seu filho, ele sempre está alertando, ele sempre está orientando. E é isso que Deus tem feito para com as nossas vidas. Às vezes as pessoas levam para um outro ângulo, mas eu vejo que esse despertar de Deus para as nossas vidas é bom, para que você esteja com a sua vida em dia na presença do Senhor, em comunhão com Deus, com a sua igreja, que você esteja firme. É um despertamento para a igreja. E quando Jesus voltar para levar a sua igreja, os que estiverem preparados vão subir, porque o céu é um lugar preparado para um povo preparado. Nós vamos falar aqui quais são os sinais da segunda vinda de Jesus. A primeira vinda, Jesus veio como homem. Ele veio para salvar a humanidade, para derramar o seu sangue e perdoar os pecados e salvar a humanidade. E esses sinais são avisos de Deus. Qual o primeiro sinal da segunda vinda de Jesus? Sinais na área política. Veja só, hoje nós estamos vendo aí o número de mortes no mundo está assustando as pessoas. Agora há pouco nós vimos a Itália, o Brasil já está assustando as pessoas. Agora você imagina o seguinte: uma guerra, quando morrem também milhões de pessoas. E vai acontecer a grande tribulação. Depois eu vou ministrar o estudo sobre o Apocalipse, nós vamos falar sobre a grande tribulação. Tem pessoas que estão preocupadas. Muitas pessoas já mandaram mensagem para mim perguntando: pastor, nós estamos na grande tribulação. Falei: não, a grande tribulação vai ser terrível. A Bíblia diz: ai dos que habitam sobre a terra. Isso que eu estou falando aqui são sinais da volta de Jesus. Agora você imagine a situação que vai acontecer durante a grande tribulação.
Primeiros sinais na área política, durante a Primeira Guerra Mundial. Então, na área política, guerras. Jesus falou aqui que ia acontecer isso, guerras e rumores de guerras. Só uma estatística para você ver o que ocorreu durante as guerras e o que vai acontecer no futuro. Durante a Primeira Guerra Mundial morreram 8.418.000 militares e morreram 1.300.000 civis. Durante a Segunda Guerra Mundial morreram 16.933.000 militares e morreram 34.305.000 civis. Isso, efeitos destruidores ao longo dos anos subsequentes. Então você veja o seguinte, uma guerra, quando ela se estende, isso prejudica toda a humanidade. E agora nós estamos vendo um vírus que prejudicou toda a humanidade, que deixou todo mundo assustado. Agora, a grande tribulação não vai ter só vírus, vão ter outras coisas que nós vamos narrar aqui depois e falar para vocês. Olha só, o custo material das guerras, o custo de um míssil intercontinental daria para plantar 200 milhões de árvores, irrigar 1 milhão de hectares de terra, alimentar 50 milhões de crianças subnutridas e comprar 1 milhão de toneladas de fertilizantes. E construir 65 mil centros de saúde ou 340 mil escolas primárias. Olha o que acontece numa guerra, numa destruição. Ou seja, toda destruição, tudo aquilo que vem para atingir a humanidade, traz prejuízos. E é o que está acontecendo agora, nós estamos vendo esse vírus, muitos prejuízos na área da saúde, que afeta também a economia, sinais da volta de Jesus. Jesus falou aqui em Lucas 21 também, os sinais na natureza, terremotos. Nós temos visto os terremotos abalando aí a terra e é Jesus dizendo, prepara-te. Todos os sinais da natureza. Inclusive, há uma coisa muito interessante em Romanos 8, 20 até o 23. Diz que a terra ela está gemendo, ou seja, o pecado do homem, ele atingiu tudo, toda a terra. E a terra ela está aguardando a libertação. E quando vai ocorrer isso? Depois da grande tribulação, quando Jesus vier reinar aqui na terra, no milênio, 1000 anos de paz com Cristo, aí a terra vai descansar. Mas, até que chegue lá, nós estamos vendo que a própria natureza está sofrendo. Nós temos visto aí o próprio homem destruindo a natureza, a ecologia, que é o habitat do ser humano, que tem que ser preservado. E os sinais na área da natureza, terremotos. Jesus já nos avisou concernente a isso. Olha só uma estatística aqui que interessante. No século X ocorreram 32 terremotos, no século XI 53, no século XII 84, no século XIII 115, no século XIV 137 terremotos, no século XV 174, no século XVI 253, no século XVII 378, no século XVIII 640, no século XIX, 2.119, somados, todos estes, no século XX teve mais do que todos esses séculos anteriores. Portanto, os próprios terremotos como sinal da natureza, Jesus dizendo, prepara-te, Jesus está voltando. Sinais nas áreas social e moral, fomes e flagelos, divórcio e perversão sexual. Nós temos visto que a família ela tem sido atacada, atingida. Quantos movimentos têm tentado derrubar a família para que venha ocorrer desintegração? Mas nós sabemos pela Bíblia que a família ela foi constituída por Deus. E Deus criou Adão e Eva, marido e mulher. Ou seja, nós temos que preservar a família, temos que amar a família, cuidar da nossa família. E quando você vê esses movimentos querendo destruir as famílias, sinais nas áreas social e moral. Agora, com esse ocorrido desse vírus, o que aconteceu? Todo mundo está se recolhendo e tem que obedecer às autoridades. Eu creio que não há perseguição das autoridades agora. Todo mundo está preocupado em preservar a saúde, o bem-estar das famílias. E, queira ou não, as pessoas vão estar mais juntas agora. Você vai poder sentar com seu filho, com a sua esposa, conversar. Este é um momento também para a família se reunir, fazer um culto doméstico. Ler a palavra, orar, agradecer a Deus, parar um pouco as atividades que todo mundo estava no seu corre-corre, mas nós temos que pararmos para refletir. Nós temos que valorizar a nossa família,
cuidar da nossa família, porque nós não somos donos de nada, nós somos mordomos. O mordomo, ele administra bens alheios. Tudo que você tem é de Deus. Um dia ele vai pedir conta, inclusive da sua família. Portanto, devemos zelar, cuidar da nossa família, com carinho e atenção, que é muito importante a sua família. E nesse momento agora que as pessoas estão em casa, você vai ver o valor também da sua família. Às vezes tem pais ou mães que ficam irritados, ou até idosos querem sair de casa, e o filho ou o neto, não pai, não mãe, mas por quê? Porque está demonstrando amor por você, carinho, quer zelar pela sua saúde. Então isso é louvável. Em terceiro lugar, sinais nas áreas social e moral, pestilência e epidemias, é o que nós estamos presenciando agora. No mundo todo, mas Jesus já havia profetizado. Sinais na área religiosa, falsos cristos e apostasia. O que é apostasia? Paulo ele fala acerca disso. Apóstata é quando a pessoa abandona a fé. E quando que as pessoas começam a apostasia? Quando elas, dentro de casa, muitos começam a apostasia, apostatás, afastar do caminho verdadeiro. Mas é um sinal da volta de Jesus. Agora tem um sinal também que ele é muito forte. É o sinal da figueira. Lucas 21, 29. Jesus falou, olhai para a figueira e as árvores. A figueira é Israel e as árvores são as nações. Israel é comparado na escatologia o relógio de Deus. Então um dos sinais fortes da volta de Jesus é a nação de Israel. No dia 14 de maio de 1948, quando foi declarado Estado, a nação de Israel, foi algo assim que abalou o mundo. E Deus falou no livro de Amós que Ele plantou Israel lá na sua terra e ninguém vai tirá-lo de lá. A Bíblia é tremenda. Agora veja só que coisa interessante, um fato ocorrido, que às vezes passou desapercebido, mas no dia 14 de 5 de 2018, justamente quando a nação de Israel completou 70 anos que voltou do cativeiro, no meio das nações, Israel foi declarado Jerusalém, capital, pelo presidente atual dos Estados Unidos, mudando a embaixada para Jerusalém. Mas isso é forte, é um dos grandes sinais da volta de Jesus, já estava profetizado. Eu vou ler para você. Miqueias 4:8, na Bíblia, a linguagem de hoje, está escrito assim, ó: e Jerusalém, o lugar de onde eu, como pastor de ovelhas, olho e cuido do meu povo. Olha o detalhe aqui. Voltará a ser capital do país, a cidade mais importante de Israel. Ou seja, Miqueias 4:8 começou a se cumprir em 14 de 5 de 2018, justamente 70 anos depois do estabelecimento, oficializando a nação de Israel. A Bíblia é tremenda. Agora, um dos sinais também da volta de Jesus, e esse é forte também, é adoração ao homem. Você pode observar que as pessoas elas estão procurando adorar o homem. Quantos homens têm se tornado um ídolo das pessoas? E nós sabemos que a palavra idolatria, ídolo, vem de ídolo, latria, adoração aos ídolos. Deus não permite isso, a idolatria é uma coisa terrível. E é um dos grandes sinais também da volta de Jesus. Adoração ao homem. E a Bíblia proíbe terminantemente isso aí. Eu vou ler aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1 até o 6. Olha o que acontece aqui nessa passagem. Nós encontramos o número 666 dentro dessa passagem aqui. Eu vou ler, vou dividir e separar cada 6 para você ver que vai formar 666. Depois eu vou explicar isso no estudo do Apocalipse. O número 666 é o número da besta. Por que 666? Primeiro é o seguinte, o 6 na Bíblia, ele é o número do homem, porque o homem foi criado no 6º dia e fala da imperfeição. O número 7 na Bíblia, ele fala da perfeição e da totalidade. Aí algumas pessoas perguntam, Deus gosta de números? Deus gosta tanto de números que o 4º livro da Bíblia é chamado Números. Cada número da Bíblia tem o seu significado. É interessante. Se você pegar o Salmo de número 119, você vai ver que lá tem 176 versículos. 176. Cada parte você vai encontrar 8 versículos. Por quê? Você pega 22 letras do alfabeto hebraico e multiplica por 8, nós vamos encontrar 176. Em epígrafe, você vai ver lá em cima que
que tem um nome. Cada nome ali corresponde a um significado e um número também, que isso é interessante. E aqui em 2 Timóteo 3 diz assim, versículos 1 até o 6. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá. Eu vou ler aqui para vocês verem. Vamos dividir em 3 partes, vai dar 666. Olha como a Bíblia é tremenda e tem coisas ocultas e às vezes a gente passa por cima. 666. 6 é para o anticristo, que é a primeira besta. Depois eu vou falar sobre isso mais especificamente. O segundo 6 para o falso profeta, que é a segunda besta. E o terceiro 6 para o dragão, que é Satanás, formando 666. Ou seja, na grande tribulação eles vão chegar ao máximo da tecnologia, do conhecimento humano, mas não do conhecimento total de Deus, porque o 7 é a perfeição. E uma coisa bem interessante também é que Satanás, ele quer adoração. Ele queria a adoração de Jesus. Lá em Mateus 4, quando Jesus foi tentado, ele foi tentado em 3 áreas. Quando ele pediu para transformar as pedras em pães, tentou o corpo de Jesus. Quando foi para o pináculo, ele tentou a alma de Jesus. E ele queria que ele se dobrasse e adorasse. Jesus venceu tudo com a palavra, está escrito. Ele usou só Deuteronômio capítulo 8. Nem só de pão viverá o homem. Quando ele quis que Jesus se jogasse do pináculo, Jesus falou, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E quando ele queria que Jesus se prostrasse e adorasse, Jesus não adorou, claro, e Jesus disse, está escrito também, somente a teu Deus adorarás. Você sabe qual é o maior desejo do diabo? É que as pessoas o adorem, mas só que a igreja verdadeira de Jesus nunca vai se prostrar diante do diabo, porque a igreja, ela se dobra só perante Jesus. Filipenses capítulo 2 está escrito, que perante Jesus todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Então nós só nos prostramos diante de Jesus e o adoramos como Deus verdadeiro. Portanto, um dos sinais da volta de Jesus é a adoração ao homem. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Vamos ler aqui, 2 Timóteo 3, 1 até o 6. Vamos para o primeiro número 6. Homens amantes de si mesmo, 1. Avarentos, 2. Presunçosos, 3. Soberbos, 4. Blasfemos, 5. Desobediente a pais e mães, 6. Então aqui formou o primeiro 6. Vamos para o segundo 6. Ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores e incontinentes. Formou o segundo 6. Cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos e mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Formou o terceiro 6. Então o que nós encontramos aí? 666. Todo espírito orgulhoso, contrário, traidor, que quer adorar o homem, que quer adorar o diabo, está inserido no número 666, que já é um prenúncio para a vinda do anticristo. Escute bem, o anticristo, ele vai se manifestar na terra, não agora. A igreja de Jesus está aqui na terra, Jesus vai arrebatar a sua igreja. Agora eu quero fazer uma colocação, como eu já preguei lá na nossa igreja, até antes desse fato ocorrer, que foi interessante, porque às vezes tem muitas pessoas que falam coisas depois que ocorre, mas eu sempre tenho falado na nossa igreja antes. Olha só um detalhe. Todo mundo agora está assustado com esse vírus. O que as pessoas estão em busca? De uma solução, de uma cura, de uma vacina para resolver isso aí. Agora você imagine se surgisse um homem no cenário e apresentasse agora uma vacina para solucionar o problema. Todo mundo ia querer. Olha o que vai acontecer. Quando o anticristo estiver reinando nessa terra, que ele vai conquistar as pessoas, anticristo quer dizer contra Cristo, aquele que se põe no lugar de outro, e depois eu vou falar detalhadamente no estudo sobre o Apocalipse. Vai ocorrer um fato como esse agora, que as pessoas vão recolher, vai ter o vírus, e ele então vai aparecer na televisão com o antivírus, com a solução, com a vacina, mas as pessoas que forem receber, primeiro tem que passar numa salinha, assinar o número 666 para receber. E quem recebeu o número da besta perde a salvação. Onde é que está isso? Apocalipse, capítulo 14, versículo 11. Mas quem vai receber o número 666? Quem ficar na terra. A igreja que for arrebatada, ela vai ser arrebatada, os salvos em Cristo não vão estar aqui para receber o número da besta. Tem muitas coisas que o povo inventa por aí, mas nós sabemos pela Bíblia Sagrada que a igreja está debaixo da autoridade do sangue de Jesus.
Paulo continua dizendo: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número, olha o que ele fala, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de vários desejos. A Bíblia diz para a gente combater essa adoração ao homem, Provérbios 27, 21. Uma versão diz assim, que o homem é provado pelos louvores. Outra versão diz, o homem é provado pelos elogios. E a Bíblia também diz, Isaías capítulo 42, versículo 8, que Deus ele não dá sua glória a outrem. Toda honra, toda glória pertence ao Senhor Jesus. Deus não dá sua glória a outrem. Quando a pessoa quer roubar, tomar a glória de Deus, ela paga um preço muito caro. Todo homem é provado pelos elogios, louvores. Você tem que estar vacinado contra isso. Pessoas quererem te bajular e até massagear o seu ego, você sabe que às vezes pode ser problemático isso aí. Mas quem tem o Espírito Santo vai detectar, e todos os louvores, toda a honra que as pessoas quiserem apresentar a você, você deposita aos pés de Jesus e dedica tudo a Ele para todo sempre. Agora, os sinais da volta de Jesus, nós estamos vendo aí como um alerta. Não é o fim. Não precisa ninguém ficar em pânico. A igreja de Jesus está segura debaixo das asas do Senhor. Salmo 17, versículo 8, esse salmo é muito bonito. Salmo 17, versículo 8, você está debaixo das asas do Senhor protegido. Não temas. Fique tranquilo, a igreja de Jesus está passando por esse momento, todos estamos passando, mas estamos debaixo das asas do Senhor protegidos. Agora, os profetas, tanto os profetas maiores como os profetas menores, eles tinham 3 mensagens específicas. E essas mensagens, elas são retraduzidas para hoje, para os nossos dias. Qual era a mensagem dos profetas? Mensagem de alerta, juízo e restauração. Ou seja, sempre Deus usava os profetas para alertar o povo. Cuidado, vigia. E é o que nós temos visto aí, Deus usando os pregadores, os cantores, os pastores, os obreiros para alertar o seu povo na face da terra. Deus está sempre alertando a igreja, sempre avisando a igreja. Quantos pastores Deus usou para avisar que ia ocorrer agora este fato? Deus avisou, está registrado aí. Antes, e é um detalhe que eu acho interessante, Mateus 6,8 diz assim, que antes que você venha pedir na oração, o Senhor já sabe. Que quando um fato ocorre, todo mundo fala e faz. Agora eu quero ver antes. Aí sim, foi Deus que falou. Os profetas, eles tinham uma mensagem de alerta para o povo primeiro. Se o povo não obedecesse a Deus, aí Deus mandava a mensagem de juízo. Era a segunda mensagem. Você pode observar que em todos os profetas você vai encontrar essa mensagem. E é o que nós estamos vendo hoje. Deus está alertando o seu povo para o seu bem-estar. Deus está orientando a sua igreja. Aí depois vem o que? A mensagem de juízo. Billy Graham ele disse que Deus vai falando. Quando o homem não dá ouvido à voz do Senhor, a dor é como se fosse o megafone de Deus para despertar o homem para que ele possa estar aos pés de Jesus, consciente que precisa realmente estar com a vida no altar. E a terceira mensagem dos profetas era da restauração. Portanto, Deus usava o profeta para alertar o povo, vinha a mensagem de juízo para executar sobre o pecado e depois a restauração. Deus é tão bom que sempre Ele procura a restauração do homem. Aí você vai encontrar lá Zacarias, Ageu e Malaquias, os profetas da restauração. Nós temos visto hoje como alerta, nós sabemos que há aplicações para as coisas que estão ocorrendo hoje. Muitas pessoas estão lendo, olha o que diz Isaías 26, 20 e 21. Vem, povo meu, entra nas tuas casas e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a praga. Pois eis que o Senhor está saindo do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e não descobrirá mais seus mortos, encontrará os seus mortos. Êxodo capítulo 12, versículo 22 até o 24, quando o próprio Deus passou no Egito e Deus havia avisado. Ele mandou 10 pragas no Egito, por quê? Deus usou Moisés para falar com o faraó, e Moisés pediu para que ele pudesse libertar o povo de Israel. E ele sempre prometia e depois voltava atrás. Por que foram 10 pragas? Porque os egípcios na época eles cultuavam os deuses. Cada praga daquela ali
estava desmascarando um Deus, o povo do Egito, para saber que eles tinham que depender do Deus vivo verdadeiro. Cada praga que era enviada, eles não queriam libertar o povo de Israel. Deus chamou Moisés e o seu povo e disse: agora eu vou enviar a 10ª praga e vocês vão sair daqui do Egito. Faraó endurecia o coração. E a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Como que a gente explica isso? Você olha para o sol, ele é um. Se você colocar um barro e uma cera diante do sol, o barro vai endurecer e a cera vai derreter. O que é isso no sentido espiritual? Se você se colocar diante de Deus com o coração quebrantado, você vai estar quebrantado. Agora, se você se colocar diante de Deus com o coração duro, você não vai poder receber as bênçãos do Senhor como Faraó. O que aconteceu? Na 10ª praga, o próprio Deus passou no Egito. E a Bíblia diz que aqueles que tinham, os judeus, o povo de Israel que tinha a marca do sangue nas portas, estariam protegidos, representando o sangue de Jesus hoje à porta do seu coração. E quando Deus passou sobre o Egito à meia-noite, todos os primogênitos morreram, desde Faraó até os animais, os escravos de todos. E aí sim Faraó então deixou o povo de Deus sair. Mas a ordem de Deus foi o seguinte: ele disse, olha a orientação de Deus para o povo de Israel. Êxodo 12, 22 e 24. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e passai-o na verga da porta e ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Portanto, cada pessoa deve procurar obedecer, respeitar esse momento. Eu vejo muitas pessoas que estão aflitas, afoitas, querendo sair das suas casas. Vamos aguardar um pouco até que isso passe, depois volta tudo normal. Você vai estar na igreja, você vai estar na rua, visitando seus familiares, etc. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém quando viu sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Nós já vamos começar a concluir agora e vem uma pergunta que muitas pessoas fazem. Por que Deus permite os crentes, a igreja, os salvos, quem anda no temor do Senhor, quem procura cumprir a palavra de Deus, por que as pessoas estão passando por este momento? Eu vou ler um versículo para você, guarde bem esse versículo, ele vai servir para o resto da sua vida. Para quando surgir essa dúvida, você vai procurar entender. Eclesiastes 9:2, está escrito assim, ó: tudo sucede igualmente a todos. Olha o início do versículo. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Então, observe bem. Pela Bíblia Sagrada, enquanto nós estivermos aqui na terra, mesmo a igreja, nós estamos sujeitos a tudo. A dor, cansaço, doença. Claro que nós não queremos isso, ninguém pede isso. Mas quando passamos por isso, estamos na terra, estamos sujeitos. A Bíblia diz no Salmo 73 que o salmista, ele entrou em parafuso. Ele ficou confuso. Ele falou: Deus, por que o ímpio, ele prospera? E nós que procuramos fazer a tua vontade, não estamos prosperando. Por quê? E quantas pessoas fazem essa pergunta? Inclusive agora neste momento. Mas você sabe, diz que quando o salmista, ele entrou em crise, mas ele se deparou com essa passagem, a Bíblia diz que ele entrou no templo de Deus e entendeu o fim deles. Ou seja, quando você entra na presença de Deus, quebrantado no temor do Senhor, você vai entender o fim dos ímpios. Hoje é fácil a gente procurar julgar, mas você tem que saber o seguinte: o fim, no final de tudo, Malaquias 3, 16 ao 18, você vai ver a diferença dos que servem e os que não servem a Deus. Portanto, fica firme com o Senhor Jesus, porque no final você vai ver a diferença dos que servem a Deus. Inclusive é importante a gente observar que no final vai ocorrer prestação de contas. Você pensa que Deus não está vendo tudo que você está fazendo para Ele? Trabalhando na obra do Senhor, pagando um preço. Às vezes você deixa até a sua família, você se desgasta, pensa que isso não está registrado diante do Senhor. Tudo que você está fazendo está registrado diante do Senhor. No final, nós vamos ver o acerto de tudo. Uma vez um camarada ímpio,
ele estava prosperando, tendo carro, casa, e ele falou assim para Deus, ele ficou encucado, ele falou: Deus, eu não pago dízimo, não dou oferta, os teus servos estão aí pagando dízimo, dando oferta, e o Senhor nos corrige, o Senhor não vai me corrigir não? Aí Deus falou o seguinte para ele: se você não se arrepender, eu te pego lá no juízo final. Ou seja, ninguém escapa do juízo final, que é o quê? O fim. Do Salmo 73, 16, 17, quando o salmista entendeu o fim deles. Então vale a pena você ficar firme na presença do Senhor, em comunhão, participando da Santa Ceia, fiel ao seu pastor, à sua igreja. Crente que anda por aí, sem igreja, sem pastor, você está perdendo uma cobertura de oração. Procure estar firme na sua igreja. Sabemos que agora estamos passando esse momento difícil, mas depois todos os membros congregados vão voltar para a sua igreja e você tem que estar debaixo de uma cobertura de oração. Eu pergunto, quem está dando cobertura de oração para você? Você tem alguém para pedir oração, para te ajudar? E uma igreja, quando ela está unida, ela procura ajudar uns aos outros. Lá na nossa igreja eu dirijo os 2 cultos, terça-feira, culto de doutrina, e domingo. E eu estou tirando sempre um momento para apresentar os pedidos de oração e os agradecimentos. E graças a Deus, estamos ouvindo ótimos testemunhos. Tem sido uma bênção. Eu tiro um momento exclusivo para ler o nome das pessoas, para mencionar o problema, para elas saberem que elas têm um valor. E a igreja toda, no temor do Senhor, eu peço para ninguém ficar brincando, nem sorrindo, nem de olho aberto, porque na hora da oração nós temos que sentir o amor ao próximo. E só sabe da dor quem está passando por ela. Então procure estar firme com Jesus. A Bíblia diz em Apocalipse 1,6 que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Olha que interessante, são 2 cargos aí. Um cargo é religioso e o outro é político. Hoje nós estamos exercendo o cargo religioso, nós somos comparados como sacerdotes. Cada crente é um sacerdote. E a igreja como um todo é um sacerdócio, 1 Pedro 2,9. Cada cristão hoje que está na presença de Deus está orando e intercedendo. Por isso eu peço para você que você continue orando pelo Brasil. Continue orando pelas nações. Continue orando. Agora é o momento de todo mundo demonstrar o amor pelo próximo. Não tem bandeira, não tem nação, não tem religião. Nesse momento nós temos que pensar no nosso próximo. Todos os agentes de saúde agora, os profissionais, os médicos, todo mundo está envidando esforço, expondo a sua vida, se reservando para a sua família, até mesmo para atender o quê? O clamor, o grito do pobre, do necessitado, da pessoa que está em prantos agora neste momento. Eles estão fazendo de tudo, estão se esforçando e é louvável. Nós louvamos a Deus por isso, pelo esforço de cada profissional neste momento. Que Deus continue renovando as forças de cada um, dando saúde para você prosseguir ajudando o próximo. Por isso, nós como cristãos estamos aqui intercedendo uns pelos outros, orando para que o Senhor possa abençoar, que tudo ocorra bem e venha finalizar com tudo ok. E o segundo cargo, Apocalipse 1,6, ele nos fez reis e sacerdote. Depois nós vamos reinar com Cristo no milênio. Depois eu vou falar isso no estudo sobre o Apocalipse. E para finalizar, eu quero deixar para vocês, para a meditação de todos, Lucas 21:36. Diz assim: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Vamos estarmos preparados para a volta de Jesus. Nós vamos encerrar agora essa mensagem, agradecendo a Deus em primeiro lugar, a todos os ouvintes, que o Senhor continue abençoando você, a sua família. E amanhã nós vamos voltar, vamos estar ministrando a palavra do Senhor às 20 horas. Às 20 horas vai ser o nosso culto. Na igreja seria um culto público. Então esse culto agora vai ser também extensivo a todos. Você convide os seus amigos, parentes, amigos, para você estar ouvindo a palavra de Deus. E amanhã às 20 horas vamos estar transmitindo ao vivo também a pregação da palavra de Deus para todos que queiram ouvir. Eu peço a sua ajuda, se inscreva lá no nosso canal, você digita lá Silas Soares de Souza, se inscreva no nosso canal do YouTube, que nós vamos mandar sempre mensagens ao vivo para estar ajudando as pessoas. E a partir de segunda-feira nós já vamos postar a primeira mensagem de uma série de estudos sobre o Apocalipse e vamos também ter um momento para perguntas e respostas da Bíblia Sagrada, do livro do Apocalipse, e assim vamos juntos estudando a palavra de Deus e aprendendo. Agradeço a todos, peço que vocês fiquem
Em 1 Tessalonicenses 5,25, vocês fazendo isso para mim, eu fico grato. Muito obrigado a todos e a paz do Senhor.